separei algumas questões aqui e aí a gente vai começar com a da Unesp, que aí ele fala um pouquinho sobre o artigo da lei que Napoleão botou para as pessoas depois do golpe que ele fez. Aí ele botou algumas regras. Aí tá falando um pouco sobre o artigo 5 e o artigo 7. Só que já que no Enem a gente não tem tanto tempo para ler o enunciado, ou ler o texto, então a gente já vai logo para o enunciado e depois a gente volta para o texto. Aí fala assim, ó, esses artigos do bloqueio continental decretado pelo imperador da França em 1806 permite notar a disposição francesa de. Então a gente acaba percebendo que ele nem precisa ler os dois artigos, porque aqui já está falando de onde eles vêm, né? Eles vieram do bloqueio continental, que é justamente o que a gente tinha falado, né, na outra aula, que é o que a França fez para bloquear o comércio da Inglaterra para os outros países europeus. Então, basicamente, é só a gente ler as questões para ver qual das alternativas está falando do bloqueio continental que a França impôs na Europa. Aí, já que a E é a letra certa, eu vou pular ela. Aí começa a letra A. Estimular a autonomia das colônias inglesas na América. Isso aí é falso, porque justamente o que a França queria é que a Inglaterra não tivesse comércio algum, né? Queria enfraquecer a economia da Inglaterra. Então a gente sabe que a A tá falsa. B. Impedir a Inglaterra de negociar com a França uma nova legislação para o comércio na Europa e nas áreas coloniais. Até que poderia ser essa, e algumas pessoas podem até considerar como extrator. Então, eu vou pular essa e aí a gente volta para ela. C. Provocar a transferência da corte portuguesa para o Brasil por meio da ocupação militar da Península Ibérica. Tá errada a C. Mesmo que a corte portuguesa tenha sim ido para o Brasil, o motivo dela ter feito isso não foi o bloqueio continental. Então a gente sabe também que a letra C está incorreta. A D. Ampliar a ação de corsários ingleses no norte do Oceano Atlântico e ampliar a hegemonia francesa nos mares europeus. Isso também está incorreto, porque ele está falando que ele queria ampliar a ação dos ingleses. E, na verdade, a França ela queria prejudicar. E aí, como eu falei, a B ela poderia ser considerada um distrator. Mas, na verdade, a B ela tá errada porque está falando somente da França, né? Que está falando em impedir a Inglaterra de negociar com a França. Mas, na verdade, esse plano não era somente para a França, e sim para a Europa toda. Então, a C está incorreta, então só nos resta a letra E. Debilitar economicamente a Inglaterra, então em processo de industrialização, limitando seu comércio com o restante da Europa. Então, a letra E que está certa.